Livro de Ezequiel, conhecido, capítulo 37, conhecido, é o contexto do que nós vamos tratar nesta tarde ao seu coração. Estamos passando aqui pelo aprendizado e o conhecimento sobre o assunto, que é de relevância pelo menos 2 vezes por ano, 3, a gente trata desse assunto que é importante. Estamos chegando no segundo semestre, a gente olha para frente, vê tantas coisas acontecendo, vê um momento de eleição, vê mudanças, olhamos para o país, queremos crer que coisas boas vão acontecer. Mas se não acontecer no todo, que aconteça na minha vida, que aconteça na sua vida, que aconteça na nossa vida. Quantos creem que Deus pode fazer na sua vida, independente do que acontece à sua volta? Diga para o seu irmão, a sua vida, ela pode ser abençoada, independente do que aconteça à sua volta. O Egito e o povo de Israel no Egito é a prova disso. Enquanto as pragas assolavam o Egito, o arraial de Israel, o acampamento de Israel, o bairro judeu dentro do Egito, não tinha as pragas que assolavam o Egito, porque ali estava a mão de Deus. Por isso que nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma maldição te alcançará. Você recebe isso? Diga um glória a Deus. Ezequiel 37, versículo 1 em diante diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Diga, estavam sequíssimos. Ele me perguntou, o Senhor: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Eu porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós vos estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois como me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança, estamos todos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. O falei e o cumpri, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Aquilo que você fala é aquilo que você crê. O vale de ossos secos foi uma experiência que o profeta teve para antecipar uma mudança que Deus faria. E ele quis que o profeta visse o que ele fez, para entender que Deus iria fazer com Israel. E a promessa era tão tremenda que ele disse: vocês vão sair da sepultura e vão voltar a viver. Porque não importa o que esteja morto na sua vida, se você crer e se você profetizar, Deus fará acontecer. Nós precisamos entender a importância do que nós declaramos. Nós temos todo um segundo semestre pela frente,
E esse segundo semestre depende do que sai da nossa boca. Precisamos entender este quesito na nossa vida. Se nós nos encontrássemos com o Senhor, e Ele perguntasse sobre o nosso casamento, o que nós ia falar para Ele? As pessoas que estão enfrentando lutas no seu casamento, a gente ia dizer, não tem mais solução, Senhor? Você teria coragem de dizer para Deus que não tem solução no seu casamento? Se você cruzasse com Jesus, você diria para Ele, Senhor, não tem mais quem conserte o meu casamento. Se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com o Senhor, e Ele perguntar sobre os nossos filhos, e você que enfrenta a luta com seus filhos, que ainda não tem Cristo, que ainda não mudaram de vida, e alguns deles, quem sabe, estão envolvidos em coisas desagradáveis, você diria para Jesus, Senhor, meu filho não tem mais jeito, não tem mais o que conserte, não tem mais o que restaure, não tem mais o que mude. É isso que nós faríamos para o Senhor. Se nós encontrássemos com o Senhor e perguntássemos, e Ele perguntasse sobre a nossa situação financeira, e você que está enfrentando lutas financeiras, você quem sabe que está usando todos os recursos do banco que você já teve, que não deveria, você que já bateu em tantas portas, já recebeu ajuda de tantas pessoas conhecidas e da família, e ainda enfrenta lutas, você que está na iminência de enfrentar situações com banco, com finanças, você diria para o Senhor, Senhor, minha situação financeira não tem mais quem conserte, não tem mais quem resolva, não consigo, não tem mais solução a minha situação financeira, eu não vou conseguir resolver, não tem quem mude isso. Você falaria isso para o Senhor? Você diria isso para Jesus? Se você cruzasse com Jesus com uma enfermidade física, que é o mais básico da nossa vida com Deus, e você que está enfrentando uma luta de enfermidade, seja do que nível que for, vamos usar o nível trágico, de um câncer, de uma doença grave, que a medicina disse, olha, não tem mais cura, você dizer para Jesus, Senhor, minha doença não tem mais solução, não tem mais quem resolva, você falaria isso para o Senhor? Você diria isso para Ele? Se você tivesse a oportunidade, o que você falaria para o Senhor? Seja sincero comigo. Muitas das vezes no dia a dia nós não falamos essas coisas. Eu quero que você reflita sobre isso nessa tarde. Muitas das vezes no dia a dia nós não falamos isso sobre o casamento, sobre filhos, sobre finanças, sobre doença, sobre problemas, sobre desemprego, sobre situação financeira. A gente não deixa sair da nossa boca continuamente, semanalmente. Não tem mais solução. Isso aqui está difícil, isso aqui não tem mais como resolver, não tem como arrumar, não tem como consertar, não tem como mudar, não tem como passar por cima. Não tem quem dê jeito. Nós falamos. E por que nós falamos? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso que a Bíblia diz? Diga, a boca fala. Não, fale alto, a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes nós estamos cheios de incredulidade dentro de nós. Pastor, mas como é que eu vou falar aquilo que não está acontecendo? Mas esse é o segredo, irmão. Você vai falar para acontecer. Por isso que eu trouxe aqui a memória Ezequias. Deus o levou a um vale e mostrou um vale de ossos sequíssimos. Quer dizer, não tinha como ter perspectiva de recuperação. Quando a Bíblia ela acentua alguma coisa é para mostrar a gravidade da situação. Ele disse que os ossos estão sequíssimos. E Deus fez uma pergunta para o profeta: esses ossos podem se tornar a ser gente de novo? Eles podem voltar a ter vida como voltaram? E a resposta do profeta é o chavão da nossa vida. Quando nos deparamos com problemas em qualquer área que você esteja enfrentando, quando nos deparamos com lutas em qualquer área que você esteja passando, a nossa resposta é esta: Deus sabe. E parece uma resposta bonita, parece uma resposta espiritual, de alguém que confia em Deus, e às vezes não é
Às vezes a palavra é a mesma, mas a motivação é outra. Quando ela diz, Deus sabe, eu digo, Senhor, se eu quiser fazer, faz, se não quiser, não faz, eu já larguei mão. Quando o profeta diz, Senhor, tu sabes, ele não estava falando, olha, eu não estou nem aí, eu não acredito. Ele está dizendo, Senhor, tu sabes. E como é que eu respondo a fé de quem acredita que Deus é capaz, porque Ele sabe o que Ele pode e deve fazer? Quando o profeta diz, tu sabes, ele estava afirmando que ele acreditava verdadeiramente. E ele teve uma direção. Ele disse, fala com os ossos. E eu pergunto para você, osso seco escuta? Eu vou perguntar de novo, você não me ouviu. Osso seco escuta? Porque você se esconde atrás da desculpa, dizendo, esse homem não me ouve, esse filho não me ouve, esse fulano não me ouve. E a gente às vezes quer falar com quem nos ouve, com quem nos escuta, com quem nos dá atenção. Mas a Bíblia está dizendo que eu devo falar com quem não escuta nada. Mas não importa se não escuta, não importa se vai escutar ou não. O que importa é que a palavra que sai da sua boca, com a promessa de Deus embasada nela, vai mudar a situação que você está vivendo. É a palavra que sai da sua boca que tem poder, e não a orelha que vai escutar que tem poder. Não importa a dureza, o sequíssimo do filho, do cônjuge, da situação, do casamento, da finança. Não importa o sequíssimo que você esteja se dirigindo. Não depende dele, depende do que você fala. Diga para o seu irmão, a sua palavra pode mudar a situação que você enfrenta. Alguém está aí, irmão? Será que nós precisamos estar frente a frente com Jesus para a gente falar alguma coisa? Será que nós não cremos que Ele está conosco? Será que nós não cremos que nós somos filhos? É que nós não entendemos o poder que há na nossa palavra. A gente fala assim, Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Deus vê tudo. E é verdade, sabe tudo, pode tudo e vê tudo. Mas para Ele agir nesse plano, Ele precisa que eu fale. Eu vou falar de novo. Para agir neste plano, nesta dimensão, nesta esfera humana, terrena, da sua vida, Ele precisa que você declare. E a pergunta é, o que você tem declarado? Porque o que nós falamos denota a nossa fé, se cremos ou não cremos. A boca fala do que o coração está cheio, e nós precisamos atualizar aquilo que falamos. Quem está aí, irmão? Porque aquilo que nós falamos pode agir em favor da nossa vida, ou pode agir contra a nossa vida. Provérbios, está aí no telão, capítulo 18, versículo de número 21. Ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E língua é palavra, língua é fala. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Diga comigo, a morte e a vida. Pergunte para o irmão, qual você escolhe? Quem escolhe a vida que levanta a mão? E quem escolhe a morte levanta a mão? Não, pastor, eu não escolho a morte, escolhe. Cada vez que você diz não vai dar certo, cada vez que você diz não é possível, não tem mais jeito, não tem mais como, não dá mais, não tem o que fazer, não tem como resolver, não tem como mudar, não tem o que acrescentar, não tem. Cada vez que você diz não, não dá, não pode, não consigo, não isso, não aquilo, todo não da sua vida, você está matando o poder de transformação de Deus.
Cada vez que você diz não, você está dizendo a morte. Mas cada vez que você olha um quadro ruim, uma situação caótica, uma situação que parece irreversível, que não tem transformação, que não tem mudança, mas você diz: o meu Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. E você diz: o meu Deus pode intervir nesse casamento, neste filho, nessa situação, nessas finanças. Ele pode, e Ele pode. E o meu Deus está fazendo. E cada vez que alguém te pergunta, o meu Deus está fazendo. E cada alguém que alguém conversa contigo, o meu Deus está agindo. E cada vez que alguém fala com você, o meu Deus está operando, está fazendo, está agindo. E você não vê nada acontecer, mas você continua falando. E há poder nas suas palavras, porque elas estão gerando vida. E aquilo que está seco vai recebendo, como recebeu aqueles ossos, vai tendo transformado. E quando você percebe, o mundo espiritual é rompido e ele muda a situação. Nós nos relacionamos com Deus e o nosso relacionamento, ele está vinculado àquilo que nós confessamos. O livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 1 em diante, eu quero ler com vocês. Tiago 3, 1 em diante. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo mais severo. Todos que tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Como é que se tropeça em palavra, irmão? Não é se o meu português é certo, se a expressão minha é certa. Não estamos falando de dicção. Nós estamos falando palavras que concordam com Deus e palavras que discordam de Deus, porque Ele vai continuar. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Ele fez dois comparativos: cavalo, que é um animal poderoso, forte, que vai para onde é levado, porque ele está sendo controlado pela boca. E o navio, que é também imponente, grande, e um leme pequeno, muda o rumo do seu destino. Ele fala aqui: assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. E ele acrescenta: a língua é também um fogo. Vê que um palito de fósforo pode acabar com uma floresta. Ele está fazendo um paralelo, acompanhe comigo. Sim, a língua, com o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo. Deixa parado aí. Contamina todo o corpo. Como é que a língua contamina todo o corpo, irmão? A minha não alcança nem na ponta do nariz. Como é que a língua contamina todo o corpo? Palavras. E como é que as minhas palavras, que é a língua, contaminam o meu corpo? Confissão. Vou dar um exemplo simples. A pessoa acorda com uma dor nas costas, pegou um frio, pegou um ventilador nas costas, alguma coisa. E aquela dor fica o dia inteiro. Daqui a pouco ele disse: eu acho que eu estou com um problema na coluna. Ele não fez o exame, ele não fez nada, diagnóstico nenhum, ele já afirmou. Aí tem uma dor, um mal-estar, uma dor 2, 3 dias no estômago. Eu acho que isso aí é gastrite. Incha uma perna, disse: isso é má circulação, isso é varizes. Deus está falando? Alguém diz um amém aí, pelo amor de Deus? Deus está falando com alguém aqui nessa tarde, não? A língua contaminando o corpo. Aquilo que era só para ser uma dor, um mal-estar, uma situação, eu estou confirmando, afirmando, declarando, concordando, aceitando. Quem já passou por mim e me viu espirrar, quem já teve essa experiência, viu a resposta que eu dou. A pessoa diz: você está com gripe? Eu digo: não. E às vezes eu estou morrendo de gripe.
Mas ela não vai ouvir, não vai ter esse sabor da minha boca. Essa infeliz é ilegal, o que ela quer no meu organismo? Irmão, doença é ilegal. Nós não nascemos e não crescemos para a enfermidade, embora enfrentamos, todos nós enfrentamos. Eu enfrento, você enfrenta. Mas isso não quer dizer que eu tenha que concordar. Eu olho para os ossos secos e disse: você vai voltar a ter vida. Alguém está me ouvindo, irmão? Você vai voltar a ter vida. Mas a língua contamina o corpo. Como é que ela contamina? Com as afirmações que nós fazemos. Eu estou falando de corpo só. Primeiro é o corpo. A pessoa confessa a enfermidade porque tem um diagnóstico precoce de alguém que acha que é, e a gente vai aceitando aquilo e declarando aquilo, e aquilo se torna legalidade ao mundo espiritual de enfiar a enfermidade em nós, porque nós já somos nós pré-aceitamos, já está preconcebido em nós a ideia da enfermidade. Aí se eu digo que ela existe, eu vou fazer o exame e o médico diz que é, como é que eu vou dizer que não, se eu já afirmei? Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Então ela colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. O que é inflama? Ela muda o curso da natureza. Às vezes nós estamos vendo uma situação difícil, que pode ser revertida pelo poder de Deus, mas nós concordamos com o que os olhos veem, e não com o que a fé crê. E a gente confessa o que os olhos veem, e não o que a fé crê, o que a promessa diz. E daí o que era para ser vitória, nós estamos condicionando para ser derrota. E a gente declara: não, isso aí não dá mais. Como não dá mais? Você é Deus para dizer que não dá mais? Foi Deus que falou para ti que não dá mais? Porque se Ele falou, aí não dá mais. Agora se Ele não falou, ainda dá. Ele não falou no versículo: ó povo de Israel, eu vou tirar vocês da sepultura e vou fazer vocês nação de novo. Ele não disse para o profeta: profetiza aos ossos, e eles se tornaram de novo pessoas com espírito, um exército de pé, pelo poder, porque alguém estava declarando, profetizando. Mas nós preferimos confessar o que vemos e não confessar o que cremos. Quem está aí? Então inflamamos o curso da natureza. O que era para ser vitória, transformamos em derrota. Mas nós podemos transformar o que era para ser derrota em vitória pelo poder de Deus. Mas precisamos confessar. Diga para o seu irmão: você precisa confessar. E agora o mais trágico aqui: sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Quantos gostariam que o inferno usasse a sua língua? Ninguém, só eu? Nem eu. Pastor, como é que o inferno inflama? Como é que ele usa a minha língua? Como é que ele faz a minha língua confessar? Primeiro é o sistema nervoso. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. E quando a gente está nervoso, a gente fala um monte de bobagem. Quando está emocionado, diz um monte de coisa também que não deveria. Mas é muito mais do que isso. Porque o diabo, onde é que ele trabalha? Dardos inflamados, a Bíblia diz. Quem já leu dardos inflamados? E onde é que ele trabalha os dardos inflamados? Na sua mente. Ele fica botando um pensamento, botando, jogando dardo inflamado, trazendo na sua mente o medo, trazendo na sua mente a dúvida, trazendo na sua mente as coisas ruins, a lembrança ruim. E você aceita o pensamento como sendo seu, e não é seu, é do inferno. E você então deixa com a sua boca, confesse o que você está pensando, e o inferno está inflamando a sua boca e as suas palavras. Quem está aí, irmão? Vamos mais um pouquinho para frente? Está com pressa, vamos lá. Toda espécie de feras, de aves, tanto de répteis, animais do mar, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Vamos lá. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Só o 11 para ver. Porventura, a fonte deita a mesma abertura, água doce e água amargosa. O que o profeta está dizendo? Na boca do servo, da serva de Deus, do filho da filha de Deus, tem que sair bênção. Bênção, bênção. Eu não tenho que confessar o que eu acho. Eu não tenho que confessar o que eu vejo. Eu não tenho que confessar o que eu imagino.
o que o meu pensamento fala, o que a minha emoção declara. Eu tenho que confessar o que a palavra de Deus confessa, o que eu creio que Deus pode fazer, o que eu creio que Deus pode realizar, porque assim eu estou construindo profecia em favor da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus negócios, e eu estou dando ao mundo espiritual a autoridade para ele agir em meu favor. Quem está aí nessa tarde, irmão? Vou falar uma coisa que vocês entendem. Você tem medo de que os outros falem sobre você. Todos nós temos medo de que os outros falam sobre a gente. Tem ou não tem? Mas eu queria que você entendesse que o que os outros falam sobre nós não muda a nossa vida. Pode até influenciar em alguns relacionamentos, em alguma coisa, pode até prejudicar um pouco, ou pode até favorecer um pouco, enfim, mas a influência é pequena. Agora eu queria que você tivesse medo, mas muito medo, do que você fala sobre você mesmo. Porque o que você fala de você é com autoridade sua, e é com consentimento seu, e o mundo espiritual vai se mover baseado no que o que sai da sua boca. O que sai da sua boca tem poder de vida e tem poder de morte. Você observa que a ordem de Deus para o profeta, quando ele viu os ossos sequíssimos, não foi dizendo: agora você vai fazer 30 dias de jejum, 40 dias de oração no monte, e você vai então ficar jejuando e orando 40 dias, e depois então você vai... Não, ele disse: fala. Porque às vezes nós construímos com oração. Não estou falando aqui que oração não é importante, é muito importante. Mas nós construímos com oração e destruímos com palavras. Oramos, e Deus agora recebendo a nossa oração, registrando a nossa oração, deixando pronto a nossa oração para se mover em nosso favor. Acabamos a oração, enfrentamos um dia difícil, abrimos a nossa boca, destruímos tudo que nós oramos. E tudo que oramos por 1 hora, por uma semana, por 2 horas, 3 horas na semana, destruímos com 2, 3 frases, porque declaramos a derrota. Mas pastor Eloy, é tão assim? É assim, irmão. Porque se você perceber, a oração são palavras que você declara. Mas quando você declara a oração e depois você declara a derrota, são palavras que você declara também. E quando você declara, o mundo espiritual se vale disto. E quando você declara e o mundo espiritual se vale, você perde o melhor de Deus. Veja que quando Deus falou para o profeta: profetiza, e ele começou a profetizar, qual foi a primeira coisa que ele disse? Assim diz o Senhor. Ele não disse: assim falo eu, assim eu quero. E isso aqui é muito importante que você aprenda nessa tarde. Assim falo eu, assim eu quero, é do meu jeito. Ele disse: não, assim diz o Senhor. E você precisa entender isso, que está em 2 Coríntios capítulo número 1, versículo 20. Compreender que você precisa ter as promessas de Deus e confessá-las diante da situação que você enfrenta. Porque quando você está confessando a promessa, você já está confessando o que Deus quer que aconteça na sua vida. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Portanto, é por ele, em Jesus, que já venceu o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Diga glória a Deus. O que o apóstolo está dizendo? Que quando eu confesso uma promessa de Deus, seja na área que for, vou falar dos filhos que eu falei aqui. Quando você vê seu filho longe de Cristo, longe da presença de Deus, ainda não servindo a Deus, alguém da sua família, um cônjuge, enfim, alguém da sua casa, e você então se apega à promessa que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. E esta é uma promessa que ele fez. E se você crê no que ele diz, e se você tem servido a Deus de verdade, quando você for orar pelo seu filho, pelo seu cônjuge, pela sua filha, não importa o momento que ele viva, não importa o momento que ele está vivendo, não importa onde ele está, você pode abrir a sua boca e declarar: ele pertence ao Senhor, porque ele diz que eu creio e a minha casa vai ser salva, e se ele falou, ele não mente, e se ele não mente, vai acontecer.
como, de que jeito, de que forma, de que maneira, em que tempo, não é a importância. A importância é que eu estou confessando, e o meu Deus não mente, e Ele vai fazê-lo. Salmo 37, 35, 27, se não me falha a memória, diz que o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. É uma promessa. Se Ele se alegra na minha prosperidade, então Ele se entristece quando eu estou passando dificuldade. Eu posso usar a Bíblia e todas as promessas que há tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Isso quer dizer que elas já são garantias. Sabe o que é garantia? É garantia. É a cláusula que está na palavra, que te dá a vitória naquilo que você leu, creu e declarou. Quando você for orar por uma enfermidade, declare que a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías fala isso. E se Ele diz que nos levou a enfermidade e levou a doença, e nós estamos sarados em suas pisaduras, eu posso dizer: Senhor, eu estou orando, essa enfermidade é ilegal, Tu já levou sobre a cruz, eu creio na promessa e eu confesso ela. Porque existe o sim e o amém, Ele já pagou por ela. Confessar a promessa é algo poderoso para a sua vida. Quem está aí, irmão? Nós precisamos encontrar, entender e declarar a promessa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, 11. Tem promessa para tudo que você precisa. Por isso que elas estão na Bíblia, para você declará-las, se você crê. Olha o que diz 1 Pedro. Se alguém fala como entregando a palavra de Deus. Oráculos aqui são a palavra de Deus. Se alguém ministra segundo a força que Deus concede, para que tudo e em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Todas as promessas que Deus deu, amados, elas são simples. Simples, simples, simples. Promessas simples, para que a gente simplesmente declare elas e tome posse da vitória. Aí eu pergunto para você, irmãos, até quando nós vamos olhar para a Bíblia como um livro religioso? Um livro chato de ler, como se fosse algo que a gente lê porque é religioso. Não, nelas estão contidas as promessas que mudarão a história da nossa vida, o curso da nossa vida. Você que enfrenta litígio, você que enfrenta lutas, você que sente problemas. Alguém enfrenta alguma luta aqui? Não, levanta a mão se eu enfrento alguma luta. Se não enfrenta, depois me ensina como é que a vida você enfrenta a luta. Que eu enfrento. Toda luta que você enfrenta tem promessa para você declarar e mudar a situação a teu favor. Toda ela. Alguém está aí, não? E se você acha que é pouco, eu quero encerrar com Mateus capítulo 12, encerrar os versículos, para você entender que palavras não são brincadeiras. Está lá, 12:36, Mateus 12:36, é isso, né? É. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil, frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras. Uau! Não, eu não falei nada, o irmão que falou ali. É brincadeira a palavra? É brincadeira o que nós falamos? Se no dia do juízo nós vamos tratar do que nós falamos, então não é brincadeira. O que falamos influencia o projeto de Deus na nossa vida, o projeto de Deus na nossa família, o projeto de Deus nas nossas finanças, o projeto de Deus em tudo. E Deus às vezes não pode agir nos ossos sequíssimos da nossa existência, porque quando Ele espera que nós dizemos aos ossos secos, ouviu o que Deus está falando, vocês vão se mudar e vão se tornar gente, e nós ficamos dizendo, esse osso seco está sequíssimo, isso não tem mais jeito. Não tem mais o que muda, não tem mais o que transforma, não tem mais o que resolve, não tem mais o que isso, não tem mais o que aquilo. Não, e não, e não. E nós devemos dizer sim, porque de toda promessa tem sim. De toda promessa tem sim.